Um, dois, três, gravando. Eu estou botando fé que nós tenhamos o primeiro passo, o grande passo, para o melhor documentário. Eita. O melhor documentário. O melhor documentário. E bate o martelo. A melhor abordagem feita sobre o cordel até hoje. Então eu tenho alguns colegas que permanecem há 50 anos, há 60 anos, há 70 anos, escrevendo brincadeira. Viu? A Negra do Peito Só, até a Chegada de Lampião no Inferno, que é um clássico, mas você fica repetindo aquele mesmo. Quer dizer, nós com esse mundo de problema que a gente tem, que é o mundo tem, nós não somos exceção. Então o poeta que tem uma cátedra dessa, tem uma tribuna desta, ele não pode viver só de brincadeira não. 08 010 tracinho 971. Hoje, nas grandes editoras, o papel vem em bobina, grandes bobinas, por causa da produção que é muito grande. Mas ele, em regra, uma folha de papel jornal, vai e compra 100 folhas de papel jornal. Está aqui o tamanho. Por que o tamanho do cordel? Porque quando terminava de imprimir, não sobra nenhum desperdício. Isso faz com que o livro, o folheto, o cordel, saia num preço baratinho. Sim, a cacheta, a velha cacheta de guerra. Olha, antigamente, tá aqui, ó, o componedor, o nome desse objeto. O sujeito pegava, eu não sei, só sei dizer como é. Você pegava isso aqui, e aqui estão as letras. Aqui estão os espaços entre uma, tá vendo aqui, ó, uma composição. Então, você veja que dificuldade. O sujeito pegava uma por uma, cada espaçozinho desse tem uma letra. A, B, C, cedilha, L, tal, maiúscula, minúscula e tal. Então, o sujeito ia compondo letra por letra. Quando chega no espaçozinho desse aqui, ó, tá vendo? Separado com um tipozinho plano, né? Então, você veja que dificuldade se tinha para fazer uma composição, letra por letra, depois punha na rama, que é o quadrado, acabava de encher as vagas com esses quadrados e vai para esta máquina daqui. Olha aqui a xilogravura. Vendo? Desse tamanho? Sim. Eles reduzem dessa maneira. Reduz. Tá vendo? Aí, tá vendo? Essas filhas são de Josafá de Heróis. Quer dizer, nós estamos aqui no antigo, mais antigo de que isso aqui, só se for o tipo de madeira. Mas acontece o seguinte, que os folhetos, os cordéis, hoje já são impressos de uma maneira moderna. Tá aqui, ó. Sem contar a diferença, que aqui você pode botar diversos tipos de desenho, retícula, na tipografia não pode fazer assim. Agora, como é que chama esse material aqui? Isso aqui é a arte, né? que a gente chama A de arte. Ela, olha aqui, a continuação dela. Tá vendo? O que é fotolito que chama? Essa aí é a chapa. A A chapa fotolito é um processo parecido com esse. é aqui, esse Porque a material é diferença é o transparente. material.
aqui a chapa já vem pré-emulsionada. Aí ela faz pressão do vidro contra a borracha para poder revelar. E aqui, ó, só ligar a lâmpada. Aí dá um tempo de 3 minutos e ela já passa para a revelação. Só para passar, né? Só para demonstração. Um dos meus folhetos, nesse folheto que eu digo, quer escrever um cordel, aprenda a fazer fazendo, eu digo por brincadeira que nunca vendi folheto pendurado de cordel, só porque isso não me agrada muito, o termo, falando na verdade, não me agrada muito, tanto assim que eu pus o nome do canto onde eu distribuo meus folhetos de cordelaria, porque eu não gosto não. Então, inclusive um dicionário já grafou o nome cordelaria, dizendo que foi eu que coloquei, não sei o que lá, porque eu não gosto, mas é só uma questão de semântica que eu digo aí. Isso não vale nada. Esse trabalho aqui partiu de uma das oficinas de cordel, em que o ponto culminante não era a ideia, mas foi sugestão dos próprios alunos. Dizer, professor, por que ao término a gente não constrói, não faz o nosso próprio cordel? E foi logo acatado, pois o princípio básico da oficina, feita na sala de aula, era que eles tomassem gosto pela leitura e, se não, pela produção do próprio texto. Passado isso, os próprios alunos se reuniram e produziram vários títulos, tipo a história de Jaçanã, a Dona Baratinha, com capa, com tudo, a história de Aladim e a Bela Clarice, Mãe Sem Amor, enfim, essas são algumas. Temas assim, de escolha deles mesmos, né? Os temas escolhidos por ele, toda a roupagem foi feita por eles, inclusive o tamanho. Do mesmo jeito que a gente tem filme bom, a gente tem filme ruim. Isso a gente vai encontrar em qualquer tipo de texto. Vamos encontrar reportagens boas, reportagens ruins. E também vai ter isso no cordel. Folhetos interessantes e folhetos que a sua narrativa não é tão agradável assim. A partir da história do rei, do rato e do gato. Vocês ganharam esse livretinho? Ganharam? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Vocês imaginam, a partir desse título aqui, a história do rei, do rato, do gato, esse rei aqui, gordinho. Vocês imaginam do que se trata essa história? Dá pra imaginar? Uma história que tem rei, uma história que tem rato e uma história que tem gato. Será que tem confusão? Sim.
você abrindo um folhetinho desse, meu amigo, de 8 páginas, 16 páginas, como é o caso desse daqui, você está abrindo um dicionário dessa grossura, se você estiver trabalhando com ele do jeito. Por causa dessa brincadeira, dessa busca de palavras, a classe toda vai se tornando culta, vai se tornando sabendo conhecedora das palavras, brincando sem nem sentir que está aprendendo. Se você fizer uma aula direitinho, quando você se habituar direitinho, você já está habituada, com um folheto desse, quando chegaram do recreio, os meninos dizem, não, professor, vamos terminar logo. É o único material em sala de aula, pessoal, o único, eu não conheço outro, que faz com que os alunos, eu digo porque eu já sou testemunha disso, já ouvi muitas vezes, dizer, não, vamos terminar logo. Qual é o outro livro, qual é a outra conta, qual é a outra dever, qual é a outra leitura que o aluno diz, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos terminar aqui. Só o cordel, que é engraçado, que é bonzinho de leite, que é musical. Pronto, isso aí é cedo. Quem chega dá presente, quem se muda dá também. Por que motivo é motivo para presentear alguém? Foi bom trabalhar, eu me animei quando ele veio lá na sala, deu um apoio para a gente fazer esse trabalho. Foi muito legal a gente trabalhar com o próprio poeta, que já é famoso, fazer cordéis. É muito legal trabalhar, que a gente fazer cordéis. A professora Rosiana já desenvolve o trabalho dela, o professor Luciano que eu estudei. Eu já trabalhei com cordel, com a adaptação de cordel para o teatro. A gente levou coisa de 2, 3 meses para fazer um trabalho desse em sala de aula, né? Quando a gente fez o trabalho com cordel lá na escola, em nenhum momento a gente vislumbrava assim, aonde a gente ia chegar, né? O nosso interesse primeiro era despertar das crianças o interesse pela leitura e através de que a gente conseguiria isso, né? Então, o ponto foi a literatura de cordel, como já foi colocado por todos, né? Além de ser uma leitura prazerosa, é uma leitura histórica, ela é uma leitura de cultura. Né? Calçadão é o ponto onde a cidade se concentra, onde as pessoas vêm para saber as novidades, saber se o time dele como é que está e o candidato dele como está. Então aproveita e vê quais são as novidades do cordel. Luiz Manuel Monteiro não é eu querendo, como se diz, puxar, né, brasa para a sardinha de Manel e para mim. Todos os cordéis que o nosso ilustre, né, intelectual, amigo, né, Manuel Monteiro, todos saem bem. E o cordel deve oferecer aos turistas, aos que nos visitam, as coisas da terra, principalmente as que alimentam o corpo e a alma. As que alimentam o corpo, a nossa tradicional cozinha nordestina, a nossa rapadura, as nossas frutas tropicais, mas o alimento da alma eu me encarrego. A Universidade da Paraíba resolveu incluir no seu vestibular como livro para ser discutido, para valer pontos do vestibular, um cordel de Leandro Gomes de Barros. O novo cordel, hoje, é o cordel feito por cordelistas que já têm curso superior, alguns deles. Mesmo que não tenha, tem informações em tempo real do que está acontecendo no mundo neste momento. Tem questões cruciais que ontem não existiam. Se ontem os boêmios podiam passar as noites cantando os nossos versos, hoje já não podem fazê-lo porque nós temos problemas sociais terríveis. E os poetas têm obrigação, como jornalistas itinerantes, e que têm obrigação de produzir textos poéticos, têm também a obrigação de fazer o que eu chamo novo cordel, porque tem de retratar o dia de hoje, o seu entorno. Eu advogo um cordel participativo.
o novo cordel que eu faço é diferente do de ontem só porque tem a obrigação de retratar o presente. Esta é a missão que o novo cordel tem. E eu estou integrado nesse novo cordel. O aluno que está fazendo o cordel, sabe? O aluno com a criança da 4ª série, o adolescente de 15 anos, sabe? Está produzindo e foge daquela temática de que o cordel é uma coisa antiga. É uma coisa nova. A gente está falando, o Manuel Monteiro propõe um novo cordel, a gente está falando da história de hoje, né? A gente está querendo, o jovem, claro, vai se identificar com uma história que fale da realidade dele atual. Por isso que eu acredito sim, acredito e uso o cordel na sala de aula e vejo como um instrumento que tem de reconstrução. Por isso que eu acredito na força do cordel, porque eu tenho exemplos na minha vida de educador. Em cursos de especialização, nós também trabalhamos com literatura de cordel sempre nessa perspectiva, de que o cordel é um gênero literário como qualquer outro, e deve entrar na escola pela porta da literatura. Peguei um cordel de Manuel Monteiro, foi o que me chamou a atenção, porque não era aquela conversa fiada do retirante, nordestino sofrido, não sei o que lá, que leva um negócio no lombo do burro pra sofrer. Isso aí é batido, isso aí não pegou não. Mas quando eu peguei o Buda, o cordel do Buda iluminado, eu achei arretado. O século passado foi rico em criar personagens dos mais diversos matizes, das mais típicas linhagens, destacando a lira arguta, vai render a uma puta as mais justas homenagens. Campina Grande cresceu graças à força empenhada de forasteiros e filhos dessa terra tão amada. Dentre os nomes que se inscreve, um a quem Campina deve é Maria Garrafada. Todos deram ajuda grande para construir Campina, e Maria Garrafada, logo cedo, bem menina, instalou o próspero empório que tinha como escritório as entranhas da vagina. Maria foi tão somente Maria só e mais nada, alquimista intuitiva, criou meizinha afamada, que fabricava e vendia, a qual deu-lhe o nome um dia de Maria Garrafada. Maria sem sobrenome, sem passado ou tradição, sem procedência importante, sem orgulho ou ambição, sem apegos e sem laços, viveu de vender pedaços do seu grande coração. A Hora do Povo na TV. Oferecimento. Há quem diga que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo.
Alguém já disse que a prostituição é muito antiga. Você vai ouvir coisas do arco da velha. Figurões da sociedade que deixam suas famílias, se envolvem com essas garotas e pagam R$5 por um programa. Você não pode perder, porque hoje nesse programa nós vamos inclusive, além de mostrar a matéria, nós vamos dizer aqui, na hora do povo, os nomes de figurões de Campina Grande envolvidos com esta vergonha que é a exploração sexual que acontece em nossa cidade e que ninguém toma providência. Vamos lá, a hora do povo na TV. Boa tarde de lá. Antes da penicilina, a pessoa premiada com uma venérea estava numa tremenda enrascada, da qual por vez não saía. Para ajudá-los, Maria formulou a garrafada. Ela que portava o mal também ofertava cura. Não tinha culpa de ser objeto de procura. Corria riscos constantes, igual ou mais que os amantes nessa vida de aventura. No bordel de um leito só, era um vai e vem diário, de gente rica, importante, camponês e proletário, velho fazendo mestrado e jovem pouco ilustrado fazendo curso primário. Maria, corpo de louça, olhos ternos, voz serena, mãos de fadas na carícia, parceira de Madalena, nessa profissão sem nome, a não ser que você some, nomes que vão a dezena. As prostitutas do mundo, muitos outros nomes têm. Mulher de vida fácil, pois acham que vive bem. Mas isso é pura besteira. Quer saber se a vida é maneira? Caia na vida também. A hora do povo na TV. Oferecimento. É tema também, é manchete do Diário da Borborema, flagrante de exploração. Olha, a polícia prendeu um funcionário de empresa da Espanha e investigação de rede internacional de exploração sexual infantil no velho Cariri de Guerra. É a manchete, uma das manchetes do seu Diário da Borborema de hoje. Você vai ser Ana nessa nossa matéria. Tudo bem. Há quanto tempo você está nessa vida, Ana? Sabe que eu nem sei. Qual a tua idade? Tenho 22 anos. 22 anos. Então isso, você era jovem, adolescente, e aí teve um relacionamento com um namorado, foi isso? Foi, aí daí eu tenho uma menina dele. Aí daí você engravidou? Eu tenho uma menina. Você tem filhos também? Tenho um filho. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Tem 2 filhos. E sustenta essas crianças, tira o dinheiro dessas crianças para comprar leite, alimento para aqui, também na noite? Tem que tirar daqui. A puta é como o palhaço, que jamais pode deixar transparecer seus problemas, para não contrariar os que querem diversão, mesmo porque a função precisa continuar. Foi namorada e amante, conselheira e confidente de uma cidade inteira rica de bens, mas carente de um corpo disponível que aceitasse passível o desfrute permanente. Comprar mulher não é coisa que se chame novidade. Você compra, paga e usa quando lhe bem dá vontade. Come e fica satisfeito, mas deixa do mesmo jeito para outra oportunidade. Desce-lhe um copo de vinho ou uma dose de licor, uma pequena cédula do mais ínfimo valor. Isso bastava a Maria, e ela retribuía com uma taça de amor. Na alcova, Maria foi passiva, ativa, instrutora, recatada, libertina, maternal e professora. Por isso, reconhecida, Maria foi nessa vida a mais santa pecadora. Estou relembrando isso, mas sem recriminação. Quem deu, se deu porque quis, por amor, precisão. Deu uma coisa que dando não diminui, vai somando prazer e satisfação. A
A Hora do Povo na TV. Oferecimento. Você já sonhou, por exemplo, à noite saindo com alguém? Alguém já bateu em vocês? Comigo já aconteceu. Você já aconteceu? Já aconteceu. De a gente acertar um preço na hora de terminar, pagar outro e falar, senão não é assim, eu cheguei a querer agredir, deixar num canto escuro, uma baixaria. Você saiu de casa, sua mãe sabe, seu pai sabe? Você Não é contra, porque ela tem um filho meu. Mas ela sabe que você ganha vida vendendo porco. Sabe, o que ela diz, né? Porque já aconteceu muitas coisas comigo aqui na rua. Eu cheguei a passar por muitas coisas. Semana passada o cara me jogou no carro, me machuquei todo. Ah, como é que foi? Ele me chamou pra transar? Foi, me chamou pra dar um dinheiro dentro do carro, pra me dar 10 reais. Quando terminou de me dar 10 reais, eu disse, não é assim, minha filha, ele achava que eu liguei um carro, acelerou, chegou lá na frente e jogou do carro. Cara, aqui à noite não falta nada. De tudo assim, de tudo, de ruim, foi esse tempo. Também muitos cavalheiros, dos quais ninguém desconfia, frequentando a Pororoca, forçaram na fantasia, em noites de vinho e tara, findaram metendo a cara entre as pernas de Maria. Nesse caso eu digo mesmo, se fez e fez porque quis, sem Maria força muito a cara do infeliz, não vou condenar ninguém. Pois cá pra nós, eu também, muitas besteiras já fiz. Mesmo o passado só serve para lembrar no futuro. E aquilo que se deu no alcova ou quarto escuro, só aos dois interessa. Sendo melhor que a conversa, nunca ultrapasse o muro. Alfredo da padaria, Tenório Cícero Cabral, Antunes que ajudava as missas na catedral, segundo contou Maria, a relação encheria um caderno de jornal. A Hora do Povo na TV. Oferecimento. E com relação à AIDS, vocês se cuidam. O que é que vocês fazem para evitar? Aqui tem um pessoal que vem sei lá, do Cincinnati. Ele não lembra muita gente sobre isso, sobre coisas sexualmente transmissíveis. Tanto a AIDS, como o CIS, como o DST, como a ficha ligada, orienta muita gente sobre isso. Vocês já tiveram alguma doença? Não, graças a Deus, Jesus, nunca aconteceu comigo, não. E vocês transam sem prazer? Jamais. Porque a vida já é difícil. Já é difícil, a gente vai ganhar ela para ajudar a comprar coisa do filho da gente. Imagina a gente querer no campo, isso. Beijar um de programa, ninguém beija. Ninguém beijou na boca? Não sei. Então você beija na boca? Não, porque eu fiz exemplo, se alguém vai com AIDS e eu quero beijar ela, vai passar uma AIDS pela boca. Verdade, infecção lecária também passa o vírus, né? Então, que bom que vocês estão sabendo disso também. Por isso. Muito bem, agradecer a vocês, tá? Desejando muita sorte aí nessa assistência. Por favor, não vão sair daqui suspeitando de ninguém, porque os nomes acima são fictícios e quem vai fazer o papel feio de mostrar o erro alheio se tem seus erros também. Os nomes foram trocados, mas a história é real. O beco da Pororoca foi por décadas o local onde se achava Maria e a cidade repetia um eterno bacanal. Na escola da Pororoca, a estudantada via uma oportunidade de aprender anatomia. Maria ensinava tudo, era um compêndio de estudo onde a moçada aprendia. Foi desgastando-se aos poucos, de tanto ser folheada. Cada ruga que surgia era uma folha rasgada. Chegando ao final do conto, resta uma cruz como ponto de Maria agarrafada. Maria jovem vendia beleza, lasciva e graça, e quando passava enchia de brilho os olhos da praça. Mas o tempo foi passando e Maria foi ficando como um vitral que se embaça.
Campinas sentindo falta da puta mais festejada, mestra na arte sublime de dar prazer à moçada, por ser de pleno direito, queda se rendendo um pleito a Maria Garrafada. Campinas, cidade obreira, feita por gente impoluta, é grande porque nasceu com muito trabalho e luta, de criadores tropeiros, filhos natos forasteiros, índio, branco, negro e puta. Maria, estes versos são a minha humilde oferenda. Não devo esquecer que em vida teu corpo esteve à venda. Eras santa e dissoluta, linda, pecadora e puta, mulher, mulher, linda prenda. É que as pessoas costumam chamar essas meninas de programa de mulheres de vida fácil. É uma vida muito difícil, muito difícil, né? Com certeza. E as meninas nos cederam essa entrevista com todo carinho. Agradecer às meninas. A questão de ter ficado de costas para o público, para a televisão, para a imagem, para a câmera, é só para a gente preservar a identidade. As imagens, né, a identidade dessas garotas que, infelizmente, vivem nessa vida, são mães e família, têm filhos para criar, foram expulsas de casa pelos próprios pais e enfrentam essa dificuldade nas noites campinenses. Vamos ao intervalo? É rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. A Hora do Povo na TV. Oferecimento... Primeiro eu quero falar assim da experiência com Maria Garrafada, né, que foi quando o Álvaro falou, você vai fazer Maria Garrafada. Mas aí, em seguida, ele me deu o cordel, eu fiz a leitura. E dentro da leitura do cordel, eu busquei, como você colocou, a personagem de Maria Garrafada. Então eu lia e relia, e lia e relia, e aí eu aprendi, eu digo, eu tenho que buscar a essência dela. Olha, assim, o cordel ele tem sido experimentado no Brasil inteiro, né? Muitas pessoas têm grupos de teatro que fazem uma pesquisa, principalmente em cima do teatro popular. O que é que tu achou de Álvaro mexendo nesse texto aí? Como ele trabalhou o texto? Ele foi muito Gostou feliz. Desse negócio? Gostei. E aí? Ele foi muito feliz porque ele deu alma. Ele deu alma ao que eu pretensamente chamo de mini biografia de uma personagem importante
na vida de Campina Grande, que é Maria Garrafada, que foi Maria Garrafada, que é Maria Garrafada e que vai ser Maria Garrafada enquanto se veja, se estude com carinho a história da cidade. A releitura desse texto pelo teatrólogo ganha um colorido a mais. Eu vi agora, durante esses 2 dias de aprendizado, vocês não aprenderam nada, quem aprendeu fui eu. Eu aprendi muito com vocês. E eu fiquei emocionado, satisfeito, feliz, vaidoso, porque eu vi vocês com o maior cuidado de dar mais sensibilidade ao meu texto. Quer dizer, uma terceira releitura de uma história contada. Eu sou testemunho de que muita gente lá na minha região, no interior do Ceará, na década de 70, aprendeu a ler, lendo cordel, soletrando as sílabas dos cordéis, ou para ler cordel, né? Fiquei sabendo de muita coisa também na minha adolescência através do cordel, lendo os cordéis chamados reportagens. Pelo final da década de 80, começou gradativamente o afastamento dos pontos de resistência da literatura de cordel, das casinholas dos subúrbios, dos mercados, das feiras livres, e ela ganhando a direção dos corredores acadêmicos, das salas universitárias, porque foi ali que ela teve a acolhida e teve toda a possibilidade de progresso até chegar ao novo cordel. É verdade, é verdade. Essa transição levou a literatura de cordel à responsabilidade da perfeição. E a perfeição foi conseguida através de vários cuidados, como, por exemplo, a uniformização ortográfica e outros cuidados gramaticais que poetas como você, como Moreira de Acopiara, como Maria Evaldo Viana, como Antônio Francisco e outros gigantes da literatura de cordel do Brasil conseguiram implantar. E hoje a literatura de cordel é uma manifestação cultural respeitada em todo o mundo. Todos estão me ouvindo. Eu queria agradecer a todos também por essa feliz escolha que vocês tiveram por escolher o Manuel Monteiro como sendo uma pessoa que possa divulgar o cordel, como ele já tem feito aí em Campina Grande. A gente tem acompanhado, sabe muito bem que ele trabalha incansavelmente para que o cordel ele vá para a sala de aula. Aliás, essa iniciativa do cordel para a sala de aula, a gente sabe muito bem que é do Manuel Monteiro. E, graças a Deus, existem muitas outras pessoas que estão seguindo essa mesma linha. Agora tem que deixar a expectativa. É aqui, meu pô. Isso aqui é bom. O escudo, mas aqui não é só uma coisa. O escudo, todo mundo é rico ou pobre, ou todo mundo é igual no escudo do cinema. Porque tá escuro e todo mundo tá. Ninguém é eu e você, quem tiver ao lado. Nós temos o nosso mundo coletivo, ela. Quer dizer, não interessa os teus problemas, pensa nada, né? O escuro do cinema nivela os pobres mortais, altos, baixos, pretos, brancos, ricos, pobres de medais, são meros espectadores, sem desligue social e importantíssimo. E esta é uma pequena amostra que todos vocês, me deram este presente. Não é todo dia que alguém, num domingo, sai de casa para ver uma pequena amostra de um documentário. Portanto, eu sou agradecimentos. Vi novamente que, como galã, eu não estou com nada.
como garoto propaganda piorou. E há uns 15 dias passados eu recebi um presente do Museu Amadeu Amaral do Rio de Janeiro, que nós fazemos uma permuta e eles me mandaram lá 225 cordéis antigos, publicações raríssimas, de 8 páginas, 16, 24, etc. E me mostrou mais uma vez que quem escreve cordel tem muita responsabilidade, porque naquele grupo, Fred, no montinho de folhetos antigos que eu recebi, folhetinho publicado há mais de 50 anos, com papel manilha na capa de bem fininho, ou papel manilha do mais barato, e o do miolo, como nós chamamos, as páginas de dentro, de papel jornal de péssima qualidade, mas o folheto em bom estado de conservação. E até, isso é uma história que o exterior, o estrangeiro não sabe, que no Brasil acontece isso. Pessoas que não sabem ler, comprar livro e mantê-lo com todo carinho, com todo cuidado, por mais de 50 anos. E a pessoa que comprou e que teve esse livro em mãos, que de tanto ouvi-lo lido por terceiros, decorou, o manteve em perfeito estado de conservação e agora está em minhas mãos e eu vou cuidar deles. Que este material que vocês estão abordando agora nesse documentário e que escolheram o meu trabalho é um prêmio para mim, eu estou feliz, estou orgulhoso, estou satisfeito. Por que não? Porque eu vou dizer, não, estou muito satisfeito porque estão falando do meu trabalho. Falem do meu trabalho, depois falem do meu trabalho e depois também continuem falando do meu trabalho, né? É um patrimônio cultural brasileiro, é um patrimônio cultural nordestino. E sem nenhum bairrismo, é um patrimônio cultural paraibano. Por que não dizer isso? A poesia foi inventada por brasileiro? Não, a poesia foi inventada pelo primeiro homem. O cordel, sim, este é um invento brasileiro. É um invento nordestino. O cordel é um invento paraibano. Por quê? Porque nós somos a pátria. A Paraíba é a pátria de Leandro Gomes de Barros. A Paraíba é a pátria de José Camelo, o autor do Pavão Misterioso. A Paraíba é a pátria de Manuel Camilo, o autor de Viagem a São Saruê. Então nós temos de ter orgulho de falarmos desses autores paraibanos que disseminaram no Brasil todo a cultura da poesia popular na forma de folheto, no tamanhozinho de 12,5 por 16, 15,5 por aí assim, para não ter nenhum desperdício no papel, tudo tem explicação no folheto. Mas não é porque o folheto é humilde, não é porque o cordel é feito em papel jornal e num tamanho limitado, que deixa de ter a sua grande qualidade de educador nato. Inclusive, muito dessa coisa do corpo do filme que a gente está tirando, a essência, a gente pegou no trabalho de Manuel Monteiro. Né? Porque ele, até essa proposta de fazer uma coisa centrada no agora, que seja uma brincadeira, mas seja uma coisa séria, porque esse passo aqui é sério, entendeu? Gente, eu queria o seguinte, então esse filme também passou um pouco para puxar essa discussão. Se alguém quisesse colocar uma coisa, perguntar alguma coisa, exatamente. Aproveitar o espaço. O que eu mais achei legal no filme, assim, específico, assim, tal, tem a estética e tal, um monte de coisa, tem coisas que eu também não entendo, foi justamente o fato de poxa, Campina Grande tem história. E a gente não se dá conta. E essas pessoas que fazem parte do cotidiano, que a gente às vezes circula e vê, e a gente passa assim meio que com pressa, essas pessoas fazem parte da história. Eu vi Mel Ferrer lutando com o grande Pedro Almedares. Dancei na chuva, aqui nessa chuva que é um clássico. Também bebi uísque nos bares, só na imaginação. Só na imaginação. Conheci muitos lugares. Quando em 99 o Babilônia fechou, a máquina de fazer sonhos a engrenagem parou, contrariando John Lennon, o sonho ali acabou. Quem se persegue para... Venha-nos ver, chega, não, isso aqui é para Campina. Eu acho que desse aí, acho que era... Pronto, aqui já tem material, porque também não pode cansar. Uma parte, É, né? Uma parte. Porque aí depois vai, não estou oferecendo café a vocês, mas tem. Ei, café, desce café. Quer? Ele, com muita maestria, me buscou informações a partir do momento que se viu atraído pelo trabalho do Cartoon e fez um cordel contando minha trajetória, mas o mais importante disso foi a universalidade. Ele falou de um cartunista de Campina Grande, mas que tinha uma visão. As pessoas dizem, como é que o
um poeta popular, um homem do povo que não tem tanta intimidade com essa questão que é discutida em universidade, né, com o pessoal da comunicação, que não consegue definir claramente qual é a diferença de charge, cartoon e caricatura, e um cara desse faz. Quer dizer, mas isso não é esse cara que faz, é Mondel Monteiro que faz. Quando ele viu a exposição sobre o Nordeste, ele falou da ligação com o trabalho dele, e até hoje eu já coloquei, inclusive, no livro, e faço questão de difundir, quando ele fala, inspirado, autodidata, existem belos cartoons, os sentimentos comuns da região que retrata. Lamenta a morte da mata, a poluição motriz, a sequidão infeliz, bebendo todas as águas. Como artista expressa as mágoas que o povo sente e não diz. Quer dizer, ele resumiu o meu trabalho muito coerente, de uma forma muito direta. E outra passagem que me recorda muito dele, essa passagem da Feira Central, é que quando se falou em lançar esse cordel, o pessoal veio com aquelas ideias, não, vamos fazer uma exposição no centro de convenções, não sei aonde, no teatro tal. Não, vamos fazer na feira, onde o cordel, a raiz está lá, né? A cimento está lá. E foi realmente um momento inusitado dentro da cultura, porque a gente, houve isolamento de ruas, convite, imprensa, estava todo mundo lá lançando um cordel dentro da Feira Central. E a gente viu naquele momento também, para mim não foi surpresa, para ele muito pior, a quantidade de gente de qualidade que tem dentro da Feira Central, que busca a questão da arte, da cultura, são pessoas carentes desse tipo de informação e carentes de apoio. Quer dizer, a gente notou, se houvesse um projeto permanente com essa vertente, não só do cordel, como da cultura popular de uma forma geral, teríamos descoberto muito mais gente no decorrer desse tempo. E eu acho que isso é por aí o meu registro que fica isso. Obrigado. Este trabalho, este documentário e o meu trabalho e o meu objetivo de vida, acreditem, é que o cordel tenha qualidade para ser utilizado pelos professores como auxiliar em sala de aula. Não é para substituir nada, mas uma aula onde tem o ingrediente chamado cordel, chamado poesia popular, é uma aula festiva, é uma aula interativa, é uma aula onde se descobre valores, mas eu gosto de dizer o que penso, mesmo que eu desagrade algumas pessoas. Todas as abordagens que eu vi feitas através do cinema, elas não são muito, umas são fantasiosas, outras olham a cultura, esse tipo de literatura só como cultura de periferia, como coisa de gente pobre, de nordestino. Então eu estou vendo, felizmente, que vocês, que o Rodrigo e sua equipe, fazendo um depoimento autêntico, envolvendo inclusive o teatro, está fazendo uma abordagem que eu sempre sonhei que se fizesse a respeito do cordel. No CAD surgiram vários poetinhas que não serão meus concorrentes, porque a arte não é concorrente, a arte não tem concorrente, tá certo? Essa aqui é a minha maneira de fechar com chave de ouro. Pronto. Muito obrigado, paciência, vocês e a presença. Obrigado a todo mundo, amigo, família, conhecido. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Hora da cerveja, vai ter coquetel. Vai.